Sou um profissional reconhecido nas áreas de medicina forense e medicina legal. Por razões óbvias, quero preservar meu emprego, então não citarei nomes ou lugares. Entretanto, há uma história macabra que me atormenta. E sinto que ela precisa ser compartilhada. Na minha área de atuação, dizem que nos tornamos insensíveis com o tempo. A verdade? Acredito que já nascemos assim. Talvez seja algo em nossa essência que nos permite lidar com a morte de maneira prática, quase automática. As coisas que fazemos nos obrigam a manter um certo grau de indiferença. Algo que, para outras pessoas, seria impensável. Muitas vezes ouço comentários de amigos e conhecidos dizendo que nada parece me afetar. Mas afeta. Apenas não demonstro como os outros. Atualmente não tenho parceiro. Os relacionamentos que tive não duraram muito. As pessoas geralmente se afastam, reclamam do cheiro que carrego, uma combinação de formol, cigarro e morte. Mesmo com os produtos de limpeza mais agressivos, esse aroma parece nunca desaparecer completamente. Menciono isso porque, com o tempo, meu olfato se atrofiou. A menos que um cadáver esteja em avançado estado de decomposição, eu mal percebo o cheiro. No entanto, as pessoas ao meu redor sentem. Elas me olham com repulsa, como se o aroma da morte estivesse impregnado na minha pele. Não sou o único na profissão que enfrenta isso. Todos nós carregamos esse fardo, em maior ou menor grau. Quando saímos para comer, por exemplo, a maioria prefere pedir comida e trazê-la para o local de trabalho. Parece tétrico, não? Sim, é. Ainda assim, é mais fácil do que lidar com o torcer de nariz e os olhares das pessoas em público. Lembro-me de uma noite particularmente difícil. Estávamos sobrecarregados após um acidente ferroviário que ganhou grande atenção da mídia. Os familiares das vítimas exigiam respostas rápidas e isso nos colocou sob uma enorme pressão. Era por volta das 3 da manhã quando conseguimos uma breve pausa. Fui fumar um cigarro enquanto o estagiário buscava os pedidos de comida e os organizava nas mesas de trabalho. Supostamente, ele deveria colocá-los longe dos corpos que estavam sendo analisados. Voltamos para a sala e, exaustos, começamos a comer rapidamente. Planejava terminar a refeição e continuar os cortes nos cadáveres, enquanto os estagiários pesavam os órgãos e faziam as anotações. Foi nesse momento que algo terrível aconteceu. Uma das estagiárias ficou pálida, largou sua comida e soltou um grito de horror. Em seguida, correu para o lixo, onde vomitou sem parar. Levantei-me irritado, exigindo uma explicação. Com a paciência já no limite, pedi que ela me dissesse o que estava acontecendo. Tremendo, ela apontou para o prato que estava à sua frente. E o que vimos nos deixou sem palavras. Havia metade de um pedaço de pele humana no prato. Sabíamos que era humana devido à sua textura, coloração e outros atributos facilmente identificáveis à nossa profissão. Corremos para verificar as câmeras de segurança. E o que vimos superou qualquer explicação lógica. Enquanto estávamos fora, alguém usando um uniforme de limpeza, alguém que nunca havíamos visto antes, entrou na sala. Essa pessoa cortou um pedaço de um dos corpos e o distribuiu nos pedidos de comida. Foi algo metódico e assustador. Na confusão de cheiros do ambiente, ninguém percebeu nada de imediato. Mas a carne, a textura, era inconfundível. Para piorar, o meu prato era um dos contaminados. Eu já havia comido quase tudo antes de perceber o que estava acontecendo. Um arrepio percorreu minha espinha, mas engoli a repulsa com um café forte. Pedi ao meu colega que não mencionasse nada aos outros estagiários para que os ânimos não se exaltassem ainda mais. Deixamos a estagiária que vomitou ir para casa mais cedo. Aos outros dissemos que tudo não passava de uma brincadeira infeliz do rapaz que entregou os pedidos. Suspendemos o entregador por 2 dias, mesmo sabendo que ele não tinha culpa. Depois disso, exigi vigilância reforçada nas instalações.
Mas o homem com o uniforme de limpeza nunca mais foi visto. Ele desapareceu tão misteriosamente quanto havia aparecido. Essa experiência continua sendo uma cicatriz na minha memória. Eu ainda me pergunto, quem era aquela pessoa? Era alguém perturbado, querendo provocar medo? Ou talvez alguém com uma vingança sombria contra o sistema? Mesmo com tantas perguntas, seguimos com nosso trabalho. Afinal, essa é a nossa rotina. Lidamos com a morte todos os dias, tentando encontrar respostas para o inexplicável. Mas às vezes me pergunto, será que essa insensibilidade que desenvolvemos é realmente uma bênção? Ou uma maldição? Ela nos protege, permitindo que enfrentemos o pior sem sucumbir. Mas também nos isola, nos afastando do que há de mais humano, a empatia. A história da comida contaminada é apenas um exemplo. Um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a realidade pode ser mais aterrorizante do que qualquer ficção. Sou um médico forense, Leonard é meu nome. E, sinceramente, quando se pensa que já viu de tudo numa profissão como a minha, algo acontece. Algo tão grotesco que poderia horrorizar até o fã mais tétrico de histórias de terror. Daquelas histórias que, você sabe, vão te assombrar até os míseros segundos de sua existência. Uma dessas ocasiões foi quando fomos chamados a uma cena. Lá, não apenas precisaríamos identificar todas as partes do corpo a serem recolhidas, mas também avisar às autoridades que o cadáver que haviam encontrado não era o único no local. Tudo começou em uma manhã comum. Recebemos uma ligação no escritório. Os oficiais locais relatavam que os vizinhos de uma casa haviam ouvido barulhos normais nos dias anteriores, mas de repente um cheiro insuportável começou a se espalhar pelo bairro. O odor vinha de uma casa específica. Tentaram contato com os moradores, mas não houve resposta. Um dos vizinhos, já desesperado, pulou a cerca para verificar o quintal. Ele não encontrou sinais de vida, apenas silêncio absoluto. Decidiu bater na porta dos fundos, mas algo estava errado. Foi então que chamaram a polícia. Os policiais investigaram mais a fundo, verificaram câmeras de segurança dos vizinhos e perceberam que não havia movimento na casa há pelo menos 3 dias. O cheiro era inconfundível, o odor de um cadáver em decomposição. A polícia treinada reconheceu na hora. A carne humana em decomposição emite odores únicos, derivados da degradação das proteínas. E um desses compostos, conhecido como cadaverina, é impossível de ignorar. Forçaram a entrada na residência. Assim que a porta de metal foi arrombada, o cheiro os atingiu como uma onda. Lá dentro, encontraram um cenário aterrador. O corpo estava em avançado estado de decomposição. Certamente, já estava naquele estado há mais de 3 dias. Alguns policiais recuaram, nauseados. Os que conseguiram permanecer confirmaram que os restos eram humanos. E o que eles viram foi descrito como uma cena de horror puro. Quando nossa equipe chegou, fomos equipados com trajes especiais. Entramos na casa, preparados para lidar com a decomposição e documentar o que encontrássemos. Mas nada nos preparou para o que estava por vir. Havia sangue espalhado por todas as paredes. Manchas formavam símbolos incompreensíveis. Era como se algo, ou alguém, estivesse marcando o lugar com mensagens enigmáticas. Tiramos fotos de tudo, mas a sensação de estar sendo observado não nos deixava. Enquanto limpávamos as áreas e procurávamos por pistas, percebemos algo assustador. Quem quer que tivesse feito aquilo havia agido com premeditação. Apesar do caos nas paredes, o restante dos cômodos estava limpo, sem manchas de sangue. Chegamos à suíte principal. Lá, encontramos o corpo de um homem. Ele estava de bruços, jovem,
com menos de 40 anos e aparentava ter boa saúde antes de sua morte. Tiramos fotos iniciais do corpo em sua posição. Não havia sinais visíveis de luta, mas ao virá-lo, a cena mudou completamente. O abdômen estava aberto, os órgãos internos haviam sido retirados. O homem não tinha língua, olhos ou orelhas. E o mais perturbador, os lençóis estavam impecáveis, não havia uma gota de sangue. Quem fez aquilo tinha uma força descomunal e um conhecimento assustador de anatomia. Mas havia outra pergunta: onde estavam os órgãos e as partes removidas? Procuramos por recipientes na cozinha, no banheiro, em toda a casa, mas não encontramos nada. Foi quando um colega notou algo estranho. Havia um pote decorativo pendurado no quintal, algo incomum para aquela época do ano. Ao abrirmos o pote, a verdade macabra se revelou. Dentro estavam as partes ausentes do corpo. Elas haviam sido cobertas com cal e deixadas para secar ao sol. Encontramos uma mensagem dentro do pote. Peguei-a com cuidado. O texto dizia que nunca conseguiríamos encontrar quem fez aquilo, e ao final havia um nome. Levamos tudo para o laboratório. Mais tarde, descobrimos que o nome na nota pertencia à companheira sentimental do falecido. No exterior do pote, havia uma pequena figura feminina, uma miniatura coberta de símbolos estranhos, que apontavam para práticas de magia negra e bruxaria. O caso nunca foi encerrado. Os vizinhos relataram que nos últimos dias antes do crime, a mulher estava agindo de maneira muito estranha. Sua voz parecia mais grave e ela pronunciava palavras em um idioma que ninguém reconhecia. Essa história ainda me assombra. Às vezes, olho por cima do ombro durante a noite, como se esperasse ver algo. Porque sei que, em nosso mundo, existem coisas muito piores do que podemos imaginar. Coisas que aguardam apenas o momento certo para aparecer e levar tudo o que você tem em questão de segundos. Há alguns anos, eu aspirava a ser perito forense. No entanto, nos últimos semestres da faculdade, eu me arrependi profundamente. Hoje quero compartilhar a experiência que me levou a essa decisão. Durante os estudos, era necessário realizar estágios em diversas instituições governamentais. Essas instituições eram responsáveis pela identificação, dissecção e tratamento de corpos em diferentes estados de conservação. Os corpos iam desde pessoas idosas, que faleciam de causas naturais em hospitais, até vítimas não identificadas, encontradas em condições lamentáveis em vários pontos da cidade. A tarefa dos alunos era aprender com peritos experientes. Eles nos ensinavam a buscar indícios sobre o que aconteceu com cada pessoa antes de sua morte, em que ordem os eventos ocorreram, e, se possível, coletar evidências para serem processadas por outras instituições. Lembro-me perfeitamente de uma noite específica, quando fui designado para um turno duplo, como punição por ter chegado atrasado pela manhã. O ambiente, que funcionava de forma semelhante a um hospital, parecia ainda mais desolador à noite. Durante o dia, os momentos eram estranhos, mas à noite, o local era tomado por uma sensação opressiva. Era como se o próprio prédio soubesse que aquelas eram as horas em que entidades malignas caminhavam entre os vivos, em busca de vingança ou para satisfazer desejos inacabados. Enquanto fazia anotações sobre uma paciente hospitalar que havia falecido, ouvi batidas em uma porta de metal. Interrompi meu trabalho imediatamente e fui até o portão que separava a área da morgue do restante do prédio. Abri a porta e não vi ninguém. Pensei que talvez minha mente estivesse pregando peças, já que esses sons às vezes aconteciam quando o elevador estava sobrecarregado. Voltei ao trabalho, mas não conseguia ignorar os detalhes daquela mulher. Ela era jovem, com a pele lisa, firme,
e uma cintura invejável. Tudo nela indicava saúde, mas o relatório apontava que havia morrido, devido a um coágulo enorme nos pulmões. Descobri que ela tentava realizar um procedimento estético para aumento dos seios e glúteos. A primeira parte da cirurgia correu bem, mas na segunda, uma agulha atingiu um tecido adiposo, causando sua morte súbita. Enquanto anotava os últimos detalhes e me preparava para retornar o corpo à mesa de armazenamento, ouvi novamente as batidas. Desta vez, percebi que o som vinha dos refrigeradores. Um arrepio percorreu meu corpo. Algo estava errado. Respirei fundo e procurei pelos outros peritos, mas todos estavam em sua pausa para a refeição. Apenas um guarda permanecia em uma cabine do lado de fora. Reunindo coragem, pensei que poderia ser alguma brincadeira de mau gosto dos chefes. Caminhei com cuidado até o refrigerador, antes de girar a maçaneta. As batidas ecoaram novamente. Abri a porta e, de repente, vi um homem caído no chão, do lado de fora de um dos compartimentos. Minha mente não conseguia processar o que via. As portas estavam fechadas. Como aquilo era possível? Ele era muito maior do que eu e não poderia estar vivo. Sua pele era pálida como papel. O cheiro de decomposição era inconfundível. Seus olhos estavam completamente brancos, como se o sangue tivesse abandonado seu corpo. Cortes característicos mostravam que suas entranhas já haviam sido removidas, classificadas e devolvidas ao abdômen, ou descartadas. Minha vontade era gritar, mas o medo me paralisava. Então, o corpo deu alguns espasmos, como se quisesse se levantar. Não consegui me controlar. Gritei com toda a força, alertando os seguranças. Eles desceram as escadas imediatamente e se posicionaram ao lado da porta. Mas para eles, tudo parecia normal, exceto pelo cadáver jogado no chão. Eu gritava tanto que acabei desmaiando. Quando recobrei a consciência, estava cercado pelos responsáveis do turno. Contei tudo o que havia acontecido. Eles assentiram, dizendo que eventos assim não eram fáceis de presenciar. Trabalhar com cadáveres podia, por vezes, revelar o inesperado. Fui liberado para ir para casa imediatamente. Peguei um táxi e, ao chegar ao meu lar, tomei uma decisão definitiva. Nunca mais voltaria àquele ambiente. Abandonei meus sonhos de ser perito forense naquele dia. Meu nome é Roberto, e a história que vou compartilhar aconteceu comigo e um colega chamado Armando, com quem desenvolvi uma grande amizade enquanto trabalhávamos em uma morgue. Ambos somos médicos legistas. Naquela época, éramos jovens com pouca experiência, mas extremamente apaixonados pela profissão. Conheci Armando logo que entrei na morgue. Ele havia começado a trabalhar lá pouco antes de mim. Surpreendentemente, conseguir o emprego foi mais fácil do que imaginei. E à medida que conversávamos, percebi o alívio de Armando ao ter ajuda no turno da noite. Era um trabalho árduo. Havia dias em que o tempo não era suficiente para concluir todas as tarefas, especialmente quando muitos corpos chegavam em um único dia. Devo confessar, ser médico legista no Brasil, naquela época de conflitos constantes, era um desafio imenso. Nada nos prepara para testemunhar o que víamos diariamente. Corpos despedaçados, rostos desfigurados e, o mais doloroso, crianças, vítimas de decisões trágicas tomadas pelos próprios pais. A morgue estava sempre lotada. De dia, de noite, as ambulâncias não paravam de chegar. Em uma ocasião, Armando e eu estávamos trabalhando sozinhos. Naquela noite, o número de corpos era maior do que os freezers podiam acomodar. Então, colocamos os excedentes em macas, no mesmo quarto onde estavam os freezers. Enquanto trabalhávamos no cômodo ao lado, algo estranho aconteceu. Um som, o ranger das portas dos freezers. Fui verificar, mas estavam todas fechadas.
Armando, intrigado, perguntou o que era. Respondi que não sabia. Voltamos ao trabalho. Mas, pouco tempo depois, o som retornou. E dessa vez mais intenso. Uma porta se bateu. Corremos até o quarto, mas a porta estava trancada. Tentamos abri-la sem sucesso. A chave ficava com o médico do turno da manhã. Armando sugeriu chamar a polícia. Eu hesitei. Expliquei que ninguém poderia ter entrado. Não havia ninguém vivo lá dentro. Por fim, concordamos em continuar o trabalho, fingindo que nada tinha acontecido. Enquanto trabalhávamos, contei a Armando algo que minha avó espiritual sempre dizia. Almas que tiveram finais terríveis. Muitas vezes ficam presas em um limbo. Ele me olhou cético, como era de costume. Nossa profissão nos ensinava a sermos racionais. Mas então, um novo som nos paralisou. O lamento de um homem, vindo do quarto trancado. Dessa vez, Armando não conseguiu esconder o nervosismo. Ele sugeriu verificarmos juntos. Nos aproximamos da porta. E quando estendi a mão para tocá-la, ela se abriu sozinha. O quarto estava escuro, embora tivéssemos deixado as luzes acesas. Armando tentou encontrar o interruptor sem sucesso. Então, decidi entrar no quarto às cegas. A sensação era indescritível. Uma angústia, um desespero sufocante. Estávamos cercados por corpos que tiveram finais terríveis e, de alguma forma, suas energias ainda pareciam estar ali. Finalmente, Armando encontrou o interruptor. Quando a luz acendeu, vimos algo perturbador. Um corpo estava fora do freezer. Era o cadáver de um homem, com o rosto desfigurado. Algo que Armando havia tentado reconstruir. Sem explicação, o corpo estava ali, deitado sobre a maca. Armando recolocou o corpo no freezer, mas eu podia ver sua preocupação. Aquela noite foi longa, mas conseguimos terminá-la. Na noite seguinte, Armando confessou que mal tinha conseguido dormir. O que aconteceu o perturbava profundamente. Eu tentei tranquilizá-lo. Disse que deveríamos focar no trabalho e evitar pensar no ocorrido. Mas, perto das 2 da manhã, algo novo aconteceu. Recebemos o corpo de uma criança de 5 anos, vítima de um acidente. Colocamos o pequeno em um quarto de espera, planejando realizar a autópsia mais tarde. Enquanto trabalhávamos, ouvimos o som, o choro de uma criança, vindo do quarto onde o corpo estava. Fui verificar. Ao abrir a porta, vi que a bolsa que cobria o corpo estava aberta e o rosto da criança parecia aterrorizado. Fechei a bolsa e trouxe o corpo para onde estávamos. Armando, irritado, perguntou por que eu fiz aquilo. Expliquei que não podia deixá-lo sozinho, cercado por aquelas energias negativas. Naquela noite não ouvimos mais lamentos, mas os ruídos estranhos persistiram. Com o passar dos dias, os corpos não reclamados foram enterrados em valas comuns, e os sons começaram a diminuir, até que, finalmente, tudo voltou ao normal. Armando foi o primeiro a notar a calmaria. Admiti que ele tinha razão, e suspiramos aliviados, prontos para continuar nosso trabalho. Essa experiência mudou algo em mim. Lidamos com coisas que vão além da compreensão, e às vezes o peso é quase insuportável. Nessa profissão, há diversas situações inusitadas, na maioria desagradáveis, sendo poucas as pessoas dispostas a ouvi-las e ainda menos acreditar. Portanto, faço este relato sob a genuína necessidade de narrar um acontecimento pelo qual passei e não consigo explicação plausível, cabendo a vocês me servir de um pouco do seu tempo e, ao fim, acreditar em mim ou não. Já estava acostumado a ver coisas estranhas no necrotério onde trabalhava. Desde fantasmas perambulando pelos corredores, objetos que se moviam sozinhos e até mesmo gritos que ecoavam sem qualquer origem aparente. Enfim, são coisas que acontecem em lugares como esse,
onde tantos corpos sem vida estão reunidos. Mas nunca, jamais, havia visto algo tão estranho quanto um morto levantar-se para perguntar por alguém. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Permita-me contar essa história. Tudo começou em um dia normal. Era apenas mais um dia comum, embora um pouco turbulento. Eu lembro que estava sobrecarregado de trabalho. Os corpos chegavam e saíam do necrotério e aquele cheiro peculiar, apesar de tantos anos, ainda era algo com que eu não conseguia me acostumar. Estávamos em um dia agitado. Eu e meu assistente preenchíamos relatórios quando ouvimos passos no corredor. Não demos muita importância, pois eram quase 10 da noite, horário em que a nova equipe do necrotério costumava chegar e geralmente vinha nos cumprimentar. Porém, nos surpreendemos quando ninguém entrou. Pensamos que talvez fosse o guarda, que viu o quão ocupados estávamos e decidiu não nos atrapalhar. As horas se passaram e mais tarde, o guarda finalmente apareceu dizendo: "Boa noite, já estão terminando?" "Boa noite." "Sim, só falta finalizar um último relatório", respondi. "Tudo bem. A propósito, onde está a estagiária?" "Há pouco tempo a vi no corredor e ela me disse que estava com vocês", disse o guarda. Ficamos confusos, já que só estávamos eu e meu assistente no necrotério naquela noite. "Que estagiária?" eu perguntei. "Uma moça que encontrei no corredor. Ela disse que estava com vocês." Achei aquilo estranho e respondi: "Isso não faz sentido. Nós não temos autorização para trazer ninguém aqui, ainda mais a esta hora." O guarda sorriu, meio desconfiado, e insistiu: "Não brinquem. Eu falei com ela." "E como era essa moça?" perguntei. "Era branca, alta, tinha cabelo avermelhado, algumas sardas e um sinal perto da bochecha." Meu assistente então perguntou: "Por acaso ela tinha uma cicatriz próxima ao olho direito?" "Sim, exatamente, é essa mesma." "Então, ela estava com vocês." Meu assistente olhou para o guarda, visivelmente assustado, e disse: "Venha, vou te mostrar algo." Ele levou o guarda a um canto mais afastado da sala, parando diante de uma maca encostada à parede. Lentamente, retirou o lençol que cobria o rosto da mulher. O guarda ficou pálido ao reconhecer a mesma moça com quem havia conversado no corredor. Sem dizer uma palavra, ele saiu correndo, assustado. Meu assistente foi atrás dele, voltando segundos depois. "Tentei alcançá-lo, mas ele desapareceu", disse respirando fundo. Saí para ir ao banheiro e, ao voltar, meu assistente estava revisando o corpo da mulher para se certificar de que ela realmente estava morta. "Deixe isso para depois. Nosso turno já acabou. A próxima equipe está chegando", falei, surgindo à porta. "O guarda vai demorar para superar o susto de ter falado com um defunto", respondeu ele, nervosamente. Estávamos prestes a deixar o corpo quando, inacreditavelmente, vimos a mulher sentar-se na maca. Ela olhou fixamente para o meu assistente e perguntou: "Onde está o meu namorado?" Saímos correndo, aterrorizados, enquanto ouvíamos os lamentos da mulher atrás de nós. E quanto mais nos afastávamos, mais alto eram os lamentos. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Perguntei ao meu assistente: "Você realmente verificou se ela estava morta?" "Claro que sim. Eu mesmo confirmei que ela não tinha sinais vitais. Além disso, ela já está aqui há 48 horas." Na manhã seguinte, ao retornar ao necrotério, ainda estava abalado. Meu colega do próximo turno se aproximou, retirando as luvas de látex, comentando: "Fui verificar o corpo da moça de quem você falou. Ela estava caída no chão e havia marcas ao redor como se tivesse tentado se arrastar. E o mais estranho, parecia murmurar algo em voz baixa." Ele hesitou um pouco e depois concluiu: "Essas coisas acontecem. Algumas almas não aceitam que já partiram. Tentam se reanimar ou procuram aqueles que amavam. Para mim, aquela experiência foi aterrorizante. Embora estivesse ciente das peculiaridades desse trabalho, nada me preparou para isso.
E como me disseram naquela noite, muitas outras experiências paranormais ainda me esperavam no necrotério. Chegamos ao final, queridos ouvintes. Este foi um vídeo bônus. Vídeos especiais todas as terças e sextas. Comentários e críticas são muito importantes para melhorarmos o nosso conteúdo. Deixem suas opiniões e sugestões. Aproveitem para se inscrever e fortalecer o canal. Muito obrigado.